garantia de um duradouro domínio do capital. O conceito de fantasmagoria é decisivo para se compreender o conjunto expositivo da obra das passagens. Trata-se de um desdobramento original de Benjamin no conceito de fetichismo da mercadoria, como também no conceito de reificação de Lukács, de História e Consciência de Classe. Apesar de Krakauer não usar diretamente conceitos como imagem dialética e um protofenômeno, o modo como relaciona dialeticamente o passado, a fantasmagoria do segundo império, como os acontecimentos do presente, é próxima da forma como faz Benjamin. Citação: a imagem dialética é uma imagem fulminante. O passado é retido assim como uma imagem que rompe no agora da cognoscibilidade. Citação: o passado deixa de ser entendido como algo estático, à maneira do historicismo, como exatamente foi, e sim como um protofenômeno. A imagem dialética é aquela forma do objeto histórico que satisfaz as exigências de Goethe, que Goethe coloca para o objeto de uma análise. Mostrar uma verdadeira ciência. Este é o protofenômeno da história. Ou como podemos ver, mas eu estou vendo como o pessoal está pensando que a construção do avançado da hora. Eu queria colocar um exemplo aqui, que é muito interessante. O mesmo trecho, eu não sei, eu não consegui esclarecer quem que comprou fogo. Quem que era a fonte? Que é o seguinte: é um episódio, um trecho que parece que foi o escritor Lamartine. Que é que diz respeito ao tédio. Bom, a citação do Benjamin. Primeiro veio o Krakauer, depois eu leio o Benjamin, que é o seguinte: por essa época, um homem vestido de preto foi até a casa de um médico conhecido e queixou-se de sofrer de uma doença mortal, que tinha spleen, enfado de si mesmo e dos demais, uma profunda tristeza, tédio. O médico aconselhou a seu paciente que fosse até o teatro dos Funambules. Lá poderia ver o célebre cômico de Bourreau, cuja pantomima lhe curaria de súbito. Eu sou de Bourreau, disse o homem, que todas as noites espalhava alegria. Bom, agora veja. O tédio começou nos anos 40 a propagar-se como epidemia. Diz-se que Lamartine foi o primeiro a dar expressão a este mal. Teve o seu papel numa pequena historieta, no qual trata do conhecido cômico de Bourreau, um ilustre neurologista parisiense, foi consultado certo dia por um paciente que lhe apareceu pela primeira vez. O paciente lamentou padecer de uma doença da época: falta de vontade de viver, depressão profunda, tédio. Mas o senhor não tem nada, disse o médico depois de uma consulta cuidadosa. Deve apenas relaxar-se, fazer algo para distrair-se. Vá uma noite dessas assistir de Bourreau e a vida lhe aparecerá de súbito inteiramente diversa. Ah, meu caro senhor, eu sou de Bourreau, né? Quer dizer, o que é do tédio. Quer dizer, como é que o tédio entra em cena? Com 1848. Quem vai ser o primeiro escritor a dar conta disso? Vai ser o Gustave Flaubert, na educação sentimental. Quer dizer, quando não há mais experiência, narrar o quê? Né? E é justamente por essa perda de sentido, é um tema caro ao Walter Benjamin, né? Quer dizer, quando a vivência toma lugar da experiência, né, nós temos de assalto o tédio. E juntamente com o tédio, os mecanismos de evasão
que a indústria cultural vai manipular. Quer dizer, são questões de uma inegável qualidade e por isso vale a pena ler Walter Benjamin, como os outros autores também. Muito obrigado. Esqueci de falar no começo, mas lembrando que o próximo encontro, só para reforçar, vai ser na quarta-feira, dia 28 de abril, às 10h30 da manhã, com a Jean-Marie Gariban, na sala Caio Prado Júnior, no Prédio da História. O nome da mesa é Memória e Experiência do Choque. Agora vamos abrir para o debate. Se tiver, a gente faz uma rodada de perguntas. Eu achei interessante a sua exposição, você fez um paralelo com a obra do Cracau. É interessante que eu já vi muitas pessoas falarem de Beijo e fazer um recorte em torno do diálogo dos autores, os personagens históricos que o Beijo conviveu. Na semana passada foi o Clausewitz. A crítica que o Beijo faz ao estado de exceção do Clausewitz. Então, você fala do Clay, de imagem de Clay, ou o próprio mundo. Mas eu vejo muito o Beijo como influência de teólogos como Paul Tillich, que foi o Paul Tillich que diferencia o Cronos, o tempo cronológico, do Kairos, que é o tempo qualitativo, o tempo da eternidade. Ou, se não, outros autores, como o próprio George Soros. Acho que em 1917, o George Soros escreveu um texto chamado Sobre o Conceito de Justiça. Esse texto do Scholl, que é um teólogo judeu, muito conhecido de Cabala, de certa maneira, as teses sobre o conceito de história do Beijo, tem muita influência das teses sobre de justiça de Scholl. Então, assim, se de um lado o Beijo ele teve influência das vanguardas quanto à forma, o conteúdo vem do romantismo, vem da teologia hebraica cristã, em especial o Karl Barth e Paul Tillich. Gostaria que você fizesse esse balanço entre as vanguardas artísticas e o pensamento, a teologia liberal, em especial o Karl Barth e Paul Tillich. Você poderia já um choro. Você falou, gostei muito da exposição, e eu só queria perguntar, porque a pergunta é errada, como que o Benjamin, não conheço direito, como que ele vê uma politização na arte, segundo o texto da mesa de hoje, como que ele fala, como que ele vê a arte politizada? Bom, eu vou começar pelo fim. Porque, inclusive, eu não fiz a menor referência, quer dizer, do Benjamin como o maior crítico do teatro épico do Brecht. Ou seja, o Benjamin, como ninguém antes dele e nem depois dele, valorizou de forma tão consequente o teatro épico do Bertolt Brecht. O Benjamin era um grande amigo do Brecht e, consequentemente, muito próximo de outro amigo do Bertolt Brecht, que é o Karl Korsch, que pouca gente conhece, escreveu um célebre livro na mesma época que eu escrevi História e Conceitos de Classe, que é Marxismo e Filosofia.
para irritação do ator, né? Quer dizer, o Benjamin participa de um certo otimismo, apesar de ser já a segunda metade da década de 30, o texto de 1936, quando ele diz que diante da estetização da política feita pelo fascismo, cabia aos comunistas politizar a arte. Podemos assim, em relação ao otimismo que está presente nessa frase do Benjamin, mas por outro lado, aí, como um grande crítico, como um grande uma interpretação de fato fantástica do seu presente, ele antecipa o que hoje se generalizou, quer dizer, o que o Guy-Debord, eu já estou pegando então a fala que seria a fala do Francisco Alambert, que está aqui, né? Quer dizer, o Benjamin antecipa a sociedade do espetáculo nesse texto do Guy-Debord, né? Quer dizer, a política virou um espetáculo, né? Quer dizer, nós estamos aqui, nós já sabemos o espetáculo que nós vamos ter daqui para frente, com a eleição presidencial, né? Quer dizer, então, aí é fantástico como esse texto vai ser inovador. Agora, no caso da aura, do Benjamin, a aura como a arte, a obra de arte autônoma, é um fenômeno histórico determinado. Quer dizer, o que é esse princípio da exposição hoje? Quer dizer, está o tempo todo na mídia, né? Quer dizer, como os famosos, os políticos, né? O que eu acho que deveria ser pensado com mais detalhe, sobretudo porque as imagens passam a ter cada vez mais relevância do ponto de vista de fontes historiográficas e sociológicas. O Krakauer escreveu um texto que está presente no Ornamento da Massa, que é de 27, sobre a fotografia. E ele, inclusive, vai aproximar a técnica fotográfica com a técnica do historicismo. É como se a fotografia revelasse a realidade como de fato ela é. E ele vai mostrar bem que não é assim, né? Quer dizer, a fotografia é passiva também de manipulação. E esse texto vai anteceder ao pequeno ensaio de fotografia do Walter Benjamin, que é de 1931. São coisas que a gente precisaria de tratar no detalhe, né? Quer dizer, de pensar essa dinâmica, como eles pensaram, como ninguém antes deles, que é essa relação entre microcosmos e macrocosmos, pegando aqui a expressão do Leibniz, né? Quer dizer, a relação entre microhistória e macrohistória, né? O que o Benjamin pensa diferentemente daquela totalidade de conceitos de história e conceitos de classe de Lukács, né? Quer dizer, ele pensa o todo no minúsculo, quer dizer, essa capacidade então de valorizar aqueles aspectos que, em princípio, considerados secundários, né? É como se a nossa tarefa fosse a tarefa de fuxicar os dejetos, né? Os lixos, como se o historiador ou o cientista social fosse uma espécie assim, de trapeiros. Quer dizer, o Krakauer no Ornamento da Massa, né, nesse ensaio chamado Ornamento da Massa, ele diz logo no início do texto, quer dizer, o que é mais relevante para se entender uma época não são os juízos dos seus atores sobre a própria época, mas justamente aqueles aspectos secundários deixados de lado, né? É como se nós tivéssemos como tarefa pela frente algo parecido com o filme lá do Candeias, chamado A Margem, né? Um filme de 67, um filme tão importante. Quer dizer, como se nós tivéssemos que olhar os dejetos, investigar essas questões secundárias, justamente para poder fazer uma análise
concreta de uma época concreta, coisa que nós precisamos urgentemente. Muito obrigado e parabéns pelo evento. Aproveitando até o comentário que o senhor fez sobre a arte poética do Aristóteles, falando da diferença entre o que poderia ser, quem deve tratar do poderia ser e o que foi, né, que é bem tratado por ele nessa obra, muita gente sempre fala, no século XX principalmente, fala da importância da arte para a gente, justamente por esse poderia, por esse ir além do que está posto, para ajudar a gente a fazer novas formas de política, né, novas formas dos homens interagirem e decidirem seu próprio destino. Esses dias mesmo eu esqueci agora o nome, mas foi um dos grandes dramaturgos brasileiros da década de 60 e 70, deu uma entrevista para a Fórum, até falando que o Fórum Social Mundial, por exemplo, se não incorporar nada de arte, vai sumir. E aí, isso é um fato, quer dizer, hoje em dia no Brasil você vê na esquerda, por exemplo, a gente não consegue mais pensar formas novas de fazer política. A gente fica preso nessa coisa, depois da ascensão do PT, que realmente entraram no status quo tudo, e a gente não conseguiu mais pensar essa coisa de vanguarda, quer dizer, novas formas de interação entre os homens, coisas, por exemplo, ficava muito claro com o Paulo Freire, quando a gente tinha 40, 50 anos atrás, quando as principais obras dele foram publicadas na década de 60. E eu queria saber, então, do senhor, se você vê como que a arte pode contribuir, o que está sendo feito hoje, de onde a gente pode achar uma luz para pensar novas formas de política, quer dizer, se você concorda com essa importância da arte na criação de novas formas de política, porque ela não está presa ao que está posto, mas ajuda a gente a pensar o além, o que pode ser feito, o que poderia ser. Se você concorda com isso, e se sim, onde? O que está sendo hoje, por exemplo, se você acha que acabou isso, onde a gente pode buscar isso na arte atual e coisa do tipo, quer dizer, essa interação entre arte e política. O senhor esqueceu dessa questão? A questão que diz assim, relacionar a Scholem, Taubar, com o que cheguei. Vou tentar formular aqui. Vou tentar levar igual o rapaz perguntou sobre o título, a arte técnica, a estetização da política ou politização da arte, e tentando levar a sério um pouco aquilo que a gente colocou no nosso texto de abertura, que significa ler Walter Benjamin hoje. E aí eu fico pensando assim, no texto dele, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, ele está no momento assim, ele está vendo, digamos, esse uso da arte pelo regime nazista e também vendo a produção hollywoodiana crescendo, ele fala do Mickey Mouse, não sei que coisa. Só que por outro lado ele vê a contrapartida, ele vê o cinema soviético, ele vê o Eisenstein, o Vertov. E de uma certa forma, assim, hoje, digamos, essa disputa ainda aparece no cinema. Assim, fiquei pensando no filme La Commune, do Peter Watkins. Digamos, o filme ele retrata a Comuna de Paris, mas digamos, o elemento anacrônico do filme é justamente colocar duas TVs lá. Tipo, não tinha TV nada, e ele põe a TV de Versalhes, dando, digamos, o relato oficial do governo, do Thiers, e ele põe a TV Comuna, que é o próprio proletariado se encenando e, digamos, fazendo uma contra-informação, né? A gente vê, sei lá, os filmes do Ken Loach hoje, esse último filme, A Procura de Eric, ele tá vendo esse futebol totalmente colonizado pelo capital e ao mesmo tempo ele toda hora tenta resgatar essa origem do operário do futebol inglês. Então ele tem umas cenas muito divertidas do cara que falou assim, não, eu não vou vestir mais essa camiseta que tá a AEG aqui no Manchester, porque eu não sou outdoor, meu time era o time da origem, era o time do operário e tal, mas ao mesmo tempo tem essa paixão, então ele faz que não torce mais, mas ele é um torcedor fanático do Manchester, porque esse Manchester da AEG ainda remete a essa origem, né? E vários exemplos, né? Assim, você pega o último, quando teve a última queima de carros na França, a primeira coisa, você entra na internet, lá tem milhares de vídeos da própria periferia fazendo filmes, dizendo assim, ó, não é o que o
canal Mais está fazendo. Ó, tem outra coisa aqui, tem política sendo discutida, tem algo em disputa. E mais um exemplo só, é algo que fica muito patente assim, hoje quando a gente vê em movimento social, digamos, em geral os movimentos sociais eles são muito rígidos, mas o lugar de abertura, o lugar de proposição em geral ainda é a parte da cultura, é onde se produz filmes, é onde se tem os sarais de sexta-feira, se produz poesia, e de certa forma tem o extravasamento daquele cotidiano rígido e massacrante, digamos assim. Mas então, no fundo, eu queria saber assim, tipo, tá em disputa ainda a arte, assim, existe esse espaço para se fazer política? Em breve. O autor, como produtor, ele fala bastante das condições de produção da arte. E ele vem, inclusive... Bom, o texto é quase um manifesto para os artistas perceberem que eles estão inseridos num contexto social. Acho que porque ele também percebia ou a catástrofe vindo ou a catástrofe piorando, se avizinhando e tal. Queria que você comentasse um pouco o que você acha se a politização da arte está para além dessa coisa. Acho que está, né? Já falei isso do Brecht, está para além do conteúdo, né? Aliás, tem muito a ver com a forma, ele não consegue separar, e ele fala bastante isso em relação à fotografia. E minha outra questão é a seguinte, ele falava muito da questão do choque que você tinha com a obra de arte. O choque no sentido bastante revolucionário, um choque que te fazia recontextualizar tanto a obra de arte como você mesmo, você se recontextualizava e tinha uma outra experiência com a obra de arte. E ele vai tentar, inclusive, ver as decadências dessa aura bastarda que se cria na montagem do cinema, dos filmes, mas que ele vê um potencial revolucionário. Ao mesmo tempo, não tem um certo efeito de choque hoje que é produzido, que é esse efeito da gente ter essa experiência do uau, mas que na verdade ela uau, de entrar nas obras, mas que na verdade ela é falsa, que na verdade ela é produzida justamente para ter esse efeito. E aí eu queria pensar isso para pensar inclusive como a montagem do cinema desvinculada do autor como produtor, ou seja, das condições de produção da arte, ela pode ser só uma camada que esconde toda uma outra forma de lidar com a arte que está para além simplesmente da obra de arte no seu sentido final. Eu estou pensando isso agora concretamente nos teatros de grupo que hoje existem em São Paulo, que para eles muito mais do que a peça de teatro que é encenada para as pessoas que estão lá, seja de forma épica ou não, para eles o fundamental é todo o processo de produção dessa peça de teatro e todo o processo de experiência que as pessoas estão indo na peça de teatro vão ter, não só com o momento de encenação, mas com todo o projeto da obra e tal. Pensei nisso agora. Já deu 3, aí acho que não fez. Bom, eu começo com a questão que eu acabei esquecendo. Que o Walter Benjamin vai tirar proveito da tradição judaica, com certeza, né? Tem o Lukács, gostava de repetir uma frase do Molière que diz assim: "Je prends mon bien où je le trouve", ou seja, tiro proveito de onde eu posso. Quer dizer, é claro que ele vai tirar proveito desse conteúdo simbólico da teologia judaica, mas o Walter Benjamin, a não ser que me prove ao contrário, era um marxista e ateu, quer dizer, ele vai fazer uso desse referencial da teologia judaica em chave alegórica. Então, tomar o que ele diz desses referenciais como sendo literal, para mim é um ledo engano, ou seja, ce n'est pas comme ça, não é por aí, isso é uma chave alegórica. Ele não está esperando o Messias irromper no instante presente, ele está esperando a revolução. Eu acho que é tarefa para quem se interessa pela militância ir em contrapelo, usando aqui a expressão do Benjamin, na contracorrente da indústria do esquecimento e do fazer esquecer. Eu acho que é um desafio para vocês hoje o esforço em fundar cineclubes para estudar um pouco da história do cinema e ver algo além do lixo, né, que é a indústria cultural monopolizada e globalizada dos nossos dias e que produz esse fenômeno do esquecimento, justamente nesse esforço de resgatar práticas passadas, e aí com certeza a arte tem um papel político fundamental,
né, fundamental. Por mais que nós possamos também aí discutir, isso tem uma celeuma enorme, vamos pensar o que o Adorno vai escrever sobre o engajamento, ou que o Lukács vai escrever sobre arte livre e dirigida, né, numa posição diametralmente oposta àquela defendida, tanto pelo Walter Benjamin como pelo Brecht. Né? Quer dizer, tanto o Adorno como o Lukács vão ter um pé atrás no sentido do que essa ideia de politização da arte. Né? Quer dizer, a arte ela tem os seus meios próprios para se fazer valer, para se fazer entender, para nos comover e, consequentemente, resgatar a chamada memória viva da humanidade. Quer dizer, é como se a arte não precisasse de discurso estético para se fazer valer. Daí as dúvidas que tanto o Lukács e o Adorno vão ter em relação a um certo ao teatro didático do Brecht, né? Ou o Adorno vai ter em relação ao engagement lá do Sartre. Agora, que, consequentemente, uma discussão política no qual a arte não entra, eu acho que fica uma discussão estéril, né? Fica uma discussão próxima da geleira abstrata do discurso dos tecnocratas. Né? Eu acho que é um desafio, porque nós temos uma cultura, uma indústria cultural globalizada. Basta a gente pegar como exemplo aqui o célebre texto escrito em 83, 84, se não me engano, do Jameson, Frederick Jameson, lógico cultural, do capitalismo tardio. Então eu acho que é um trabalho na contracorrente, quer dizer, o que é significativo do ponto de vista da música, do ponto de vista do teatro, do ponto de vista do cinema, é o que não está no circuito. Quer dizer, nós chegamos a uma monopolização da distribuição, da produção cultural nunca antes vista. Quer dizer, parece lei natural. E parece bem natural assistirmos o desaparecimento da arte. Quer dizer, eu, visitando uma Bienal de São Paulo, eu fico em dúvida se eu estou visitando uma Bienal de Artes ou uma liquidação total de 20 anos de um shopping qualquer da vida. Né? Quer dizer, essa forma da mercadoria chegou num ponto tal de generalização dominadora que é muito difícil discernir o que é uma propaganda de liquidação de produtos e de um lançamento de livro, ou de disco, ou de filme. Então eu acho que é um trabalho, a Rosa Luxemburgo chamaria, um trabalho de topeiro, um trabalho que nós teremos que cavar e utilizar dos precários meios que temos para a divulgação. Eu acho que a universidade é um ambiente privilegiado. Eu acho que nós deveríamos ter a esperança, usando aqui o Ernst Bloch da esperança, né, que a gente passe a ter o renascimento de grupos de teatro autônomos, né, de cineclubes, de exposições de fotografia, de poemas, quer dizer, para ir na contracorrente do que Adorno e Horkheimer chamou de regressão estética. Eu acho que a atenção aos movimentos sociais e levar essas produções, não só no presente, mas das vanguardas históricas, quer dizer, isso está na ordem do dia, é uma coisa que nós temos que discutir. Sobretudo levando em consideração que esse tipo de aprendizado, como o Noel Rosa disse numa canção, quer dizer, samba não se aprende no colégio, e esse tipo de ensinamento também não. Ou seja, não é em sala de aula, mas na discussão da sala de aula começa a Quem mais?
nenhuma pergunta.